Para você desenvolver as suas habilidades em vendas, a primeira coisa que você precisa entender é o que é que está por trás da venda. O que é que leva uma empresa ou uma pessoa a contratar o seu serviço. E aí, a primeira coisa que você deve entender é que não existe venda se não existir um problema ou uma necessidade. Então, o problema ou a necessidade é o início de tudo. Se não existir um problema, você não vai conseguir vender a sua solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o comprador, o seu cliente, o seu potencial cliente, ele sempre vai pesar se a gravidade do problema ou o tamanho do problema é suficientemente grande para compensar o custo da solução. Ele sempre vai fazer essa conta. A gente nunca quer, em princípio, comprar. Comprar é alguma coisa que causa uma dor, né? A gente está perdendo, está colocando dinheiro, né? Principalmente no caso de um serviço recorrente, como é um serviço de assessoria contábil. Então, precisa existir um problema, em primeiro lugar, e depois esse problema precisa ser grave o suficiente, ou grande o suficiente, para compensar o custo da solução. É mais ou menos uma balança. Aliás, tem uma imagem que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Dá uma olhada aqui, vai aparecer aqui na tela essa imagem aqui. Como você está vendo, de um lado é como se fosse uma balança, onde de um lado você tem aí a gravidade do problema e do outro lado está o custo da solução, o custo da sua solução, do seu serviço de assessoria contábil, por exemplo. Então, quanto maior for a gravidade do problema, a tendência é que essa balança ela penda para o lado e aí o ponteiro que está em cima vai pender para o lado da compra. Ele vai ser atraído para comprar. Por outro lado, se a percepção do problema é pequena e o custo da solução é maior do que a gravidade, a balança vai fazer o sentido inverso, né? E aí ele não vai querer comprar de você. Vamos ver alguns exemplos, então, na área contábil. Qual que seria um problema, ou quais seriam os problemas, é a primeira reflexão que você precisa fazer. Quais são os principais problemas que você resolve para o seu cliente? Se o problema do seu cliente for simplesmente, por exemplo, cumprir uma exigência da lei, uma exigência de regulação, que ele precisa ter um contador, veja que a exigência da lei é o problema relativamente pequeno. Então, ele não vai aceitar um custo muito grande disso. Até porque ele sabe que existem muitos contadores, existe muita oferta, então ele vai procurar pelo preço. A menor solução, o menor custo possível. Quando ele tiver um custo muito baixo, então a gravidade, aquela gravidade que é o problema, que é atender uma regulação, vai compensar para ele assinar com esse contador aí que pague o mínimo possível. Por exemplo, uma empresa de contabilidade online, onde ele paga R$80, R$90 por mês. Da mesma forma, se o único problema dele for as emissões de guias para pagamento de impostos, cálculo de impostos, cálculos para imposto e para recolhimento do imposto. Principalmente se for uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido, onde é relativamente simples fazer esse cálculo, principalmente do Simples Nacional, né? Então, ele vai perceber que o problema é um problema pequeno, relativamente pequeno, né? Pode ser atendido por uma empresa que tem um custo baixo também. Então, você vê que essas duas variáveis, elas são muito importantes, né? Então, se você não consegue mexer na gravidade do problema, se você não consegue resolver problemas mais graves para o seu cliente, naturalmente ele não vai aceitar pagar um custo mais alto pela sua solução.